Pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Francisco. Eu atualmente estou cursando a faculdade de Direito. E hoje eu quero falar para vocês a respeito desse caso, né, que está aí sendo debatido amplamente nas redes sociais, que é o caso dessa moça, a Mariana Ferrer, né, que ela inclusive é uma influenciadora digital. Eu quero trazer aqui até vocês aqui o meu parecer técnico a respeito desse caso, ok? Então, o que aconteceu nesse caso? O réu, né, que é o empresário lá, ele foi acusado de estupro de vulnerável. Então, vamos ver o que diz aí o Código Penal a respeito do estupro de vulnerável, tá certo? Eu vou ler aqui para vocês aqui. Pune-se no tipo do estupro de vulnerável o agente que tem conjunção carnal ou pratica ato libidinoso com a vítima de menos de 14 anos de idade, certo? Ou portadora de enfermidade ou deficiência mental incapaz de discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não tenha condições de oferecer resistência, tá certo? Pouco importando neste último caso se a incapacidade foi ou não provocada pelo autor. Ou seja, vou traduzir para vocês aqui. A pessoa, para ser, digamos assim, acusada do estupro de vulnerável, é preciso que ela tenha, certo, 14 anos de idade ou uma idade menor, inferior no caso, tá certo? Ou que ela tem alguma enfermidade mental ou que por outras circunstâncias, como nós vimos aí, ela tenha incapacidade de se defender por ter ingerido alguma bebida alcoólica ou estar drogada, tá certo? Analisando o caso concreto aí, verificando, tá certo? As argumentações tanto da defesa e quanto da acusação, o que aconteceu foi que a garota ela foi até essa festa, né, que estava acontecendo ali, e lá ela acabou, né, se envolvendo com esse sujeito e acabou acontecendo o ato sexual, ok? No outro dia seguinte, a moça foi com a sua mãe até a delegacia e foi lá prestar queixas. A delegada, né, fez a ocorrência policial e tratou de solicitar as provas periciais. E essas provas periciais foi verificado que a virgindade da garota, né, o ímen dela havia sido rompido. Outro laudo também, né, ou aliás, outras provas que foram também incluídas no inquérito policial, foram os depoimentos, principalmente do motorista de Uber, né, que afirmou que a garota estava, né, numa situação de não lucidez. Ela parecia estar bêbada, embriagada ou sob o efeito de algum tipo de droga, né? Ela não estava no seu estado normal, foi o que disse o motorista Uber. Então, vamos lá, a análise técnica do que aconteceu. A delegada formou um inquérito policial. Depois de elaborado o inquérito policial, é de praxe ela enviar para o Ministério Público. O promotor de justiça, ele recebe esse inquérito policial, verifica todas as provas, se elas são robustas, para assim oferecer a denúncia, tá certo? Do estupro de vulnerável ao juiz. Foi o que fez o membro do Ministério Público. Só que esse promotor que recebeu essa denúncia, né, ou esse inquérito policiais, aliás, e fez a denúncia, né, ofereceu a denúncia ao juiz, ele foi transferido para uma outra comarca. Então, em seu lugar, assumiu um outro promotor. E esse promotor, durante a instrução criminal, tá certo?
Ele verificando, analisando as provas que haviam ali, ele constatou que o laudo pericial, o laudo médico, ele ali informava que a moça não havia ingerido nenhuma substância, ou seja, alcoólica ou uma droga ilícita, tá certo? Então, o laudo afirmava que ela, no momento, no ato sexual, ela estava sã. Ela sabia exatamente aquilo que ela estava fazendo. Não sou eu que estou dizendo. É o laudo pericial, ok? E uma vez que o laudo pericial aponta para isso, automaticamente vai se excluir a acusação pela qual o réu estava sendo acusado, ou seja, o estupro de vulnerável, que ele só é permitido se a jovem tivesse 14 anos ou menos. Ela não tinha, ela era maior de idade e é maior de idade, né? Outro fato também, no caso, que caberia a acusação de estupro de vulnerável, seria se ela realmente, o laudo ali, comprovasse que ela estava sob o efeito de bebida ou de alguma droga, que ela não poderia, né, se defender daquela injusta agressão ali, no caso do estupro, né? Então, diante dessas provas, né, haviam outras provas, claro, né? Mas o Ministério Público não podia seguir adiante com aquela acusação, porque ela já não cabia mais. O que que ele fez? Ele solicitou então ao juiz a absolvição do réu, tá certo? E o juiz, por sua vez, ele não tinha o que fazer, entendeu? Que ele iria acusar o cara de quê? Primeiro que o juiz não pode acusar ninguém. Esse papel cabe ao Ministério Público. E o Ministério Público estava trazendo ali apenas uma acusação de estupro de vulnerável, o que não cabia ali no momento, ali no processo. Ok? Então foi isso o que aconteceu. Agora, com relação ao procedimento da instrução criminal, o que nós vimos, né, naquelas imagens horrorosas, né, é que ali, na verdade, ali, aquilo ali foi um show de horrores. Essa é a minha opinião e eu acredito que seja a opinião de todos também. Porque ali, a vítima, que era a garota ali, ela estava ali como vítima. Então ela não podia, de forma nenhuma, ter seus direitos, não só os direitos humanos, como seus direitos constitucionais serem violados daquela forma, por aquele advogado. Nem tampouco o promotor de justiça e o juiz poderiam, né, ter concordado com aquilo que estava acontecendo ali. Eles estavam ali inertes, estavam omissos, vendo tudo aquilo acontecer, vendo aquela jovem ali ter seus direitos ali constitucionais violados, né? Aquilo dali foi uma verdadeira humilhação, entendeu? Aquilo ali é estarrecedor. Nenhum ser humano pode ser tratado daquela forma, independentemente se ele está ali como acusado ou como, na situação dela foi pior porque ela estava ali como réu, ela não estava sendo acusada de nada, tá certo? Então, gente, é difícil para a gente, né, que não conhece a lei, que não sabe como é que funcionam os procedimentos, a gente aceitar um caso desse, um caso de estupro. Por quê? Vamos analisar a coisa. Ela teve seu ímã rompido, ela perdeu sua virgindade. E isso está comprovado pelos laudos periciais, né? Ela tem também lá, outra prova lá, que é o depoimento do Uber. No mínimo que tinha que ser feito ali era que se repetisse aquela perícia ali que estava constando que ela não havia bebido nada ou havia sido ingerido algum tipo de droga. A delegada era para ter tomado esse cuidado e não tomou, simplesmente mandou um inquérito mal elaborado para o Ministério Público e o Ministério Público, por sua vez, também acolheu esse inquérito e ofereceu a denúncia
para o magistrado, né? Coisa que não poderia ter ocorrido, ter acontecido, mas aconteceu e acabou dando nisso aí que a gente viu, com a absolvição, tá certo, do réu. Então, quanto a isso, essa parte técnica, o juiz realmente não tinha mais o que fazer ali, a não ser absolver. Porque não cabia essa acusação, não havia uma outra acusação. Só havia essa acusação de estupro de vulnerável. Agora, eu, na minha opinião, acho que tanto o juiz quanto o promotor e esse advogado, né, que humilhou essa moça, eles devem e têm que responder pelos atos que cometeram ali naquela audiência, porque aquilo dali, na minha opinião, não foi nenhuma audiência, aquilo ali foi um show de horrores, aquilo dali foi um palco de humilhação para aquela jovem. Aquele advogado trazendo aquelas fotos que nada tinha a ver com o processo, não eram pertinentes ao assunto que ali estava sendo debatido, né? Estava, aliás, em julgamento. Tá certo, gente? Então, essa é que é a minha opinião. Então, vocês deixem seus comentários aí, tá certo? E até o próximo vídeo, então, né? Espero que seja uma outra notícia que eu venha trazer aqui para vocês, que não seja esse tipo de notícia triste, né? Até mais então, muito obrigado a todos. Quem não é inscrito, peço que se inscreva no canal, que vou trazer aqui para vocês aqui outras, né, questões aí que vierem aí a serem debatidas aí nas redes sociais aí e também nas mídias, tá certo? Meu muito obrigado a todos e até a próxima.